TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 16 de janeiro. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. E como vocês podem ver, o programa de hoje vai ser um pouco diferente, já que nós estamos começando com uma entrevista. E desta vez vamos falar sobre os 10 anos da Feira Deguste aqui em Petrópolis. Já estamos aqui ao vivo com a Gabi, que veio conversar com a gente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos, boa tarde, obrigada pelo convite. Um prazer te receber aqui. E antes da gente falar da Feira Deguste, vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Oi, pessoal, meu nome é Gabi, né? Na verdade, o meu apelido é Gabi, mas ninguém me chama como Gabriele mais. E eu sou Gabi, da Feira Deguste. Sou produtora da Feira Deguste, formada em jornalismo, pós-graduada em produção de show e eventos. O meu trabalho na Deguste começou há 8 anos atrás, quando eu vim de Minas para morar aqui. E eu vim para fazer a parte de comunicação da Feira Deguste. E aí o destino quis de forma diferente, né? A gente percebeu que a Deguste podia ter uma parte de produção assim, né, dentro da empresa, e a gente também tinha uma produtora que trabalhava com a gente, que é a Kika maravilhosa. E a Feira Deguste, ela começou comigo na parte de comunicação, a gente começou assim, e eu fui me apaixonando pela produção do evento. E como você mesmo disse, já está há 8 anos, a Feira Deguste existe há 10, então está lá bem desde o iniciozinho. Eu queria começar perguntando sobre esse início da Feira Deguste, que a gente estava conversando aqui em off um pouquinho antes, que apesar de não estar no início, você já conhece a história. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente de como é que surgiu essa feira. A Deguste, ela começou através do Rodrigo, que hoje é meu sócio, e um amigo dele que chama Rafael. Eles se reuniam em casa para poder experimentar novas cervejas artesanais, assim. E eles descobriram que existia um movimento em BH de uma feira que estava acontecendo lá, de cervejarias artesanais, e que estava bem forte o movimento por lá, e eles foram para conhecer. E aí eles se apaixonaram pelo mercado cervejeiro, assim, e resolveram trazer para Petrópolis essa ideia de fazer um evento para as cervejarias artesanais. E daí começou uma maratona, né, para conhecer quem são os cervejeiros artesanais de Petrópolis. E a primeira edição da Deguste, ela tinha 6 cervejarias artesanais que existiam aqui. E depois desse movimento, eles começaram a notar que outras cervejarias artesanais foram sendo criadas, assim. As pessoas queriam fazer a sua cerveja para poder participar do evento, queriam começar a entender sobre cerveja artesanal para poder participar do evento. E aí, de 6 cervejarias artesanais que a gente tinha de Petrópolis, e mais as cervejarias que são maiores, né? A Boêmia, a antiga Itaipava, que hoje é Grupo Petrópolis, eles começaram a fazer esse movimento de criação das cervejarias, das empresas, né? E normalmente uma cervejaria ela começa como uma cigana, que a gente chama no universo cervejeiro, que é quando a cervejaria ela não tem uma fábrica, mas ela produz numa fábrica já existente. Então a gente começou a perceber que esse movimento começou a ser criado em Petrópolis, e de 6 cervejarias artesanais, hoje a gente tem 20. Então é um número muito, muito expressivo de cervejarias hoje, e os títulos começaram a vir, porque a Deguste ela começou essencialmente como uma feira de cerveja artesanal para difundir a ideia da cervejaria artesanal e da bebida como beba menos, beba melhor, beba cerveja de qualidade, produzida em Petrópolis. E esse movimento ele foi fortalecendo a nossa cidade. Hoje a gente é berço imperial da cerveja, capital estadual da cerveja, e esses títulos eles se devem muito também à criação de um evento que pudesse fazer com que as pessoas quisessem também participar desse mercado.
Então a gente pode até comentar que a ideia era justamente fomentar esse mercado cervejeiro, fomentar essa cultura cervejeira aqui na cidade, que já é existente, já é enraizada na nossa cultura petropolitana, a questão das cervejarias, a questão da cerveja artesanal, e foi algo que foi fomentando, foi aumentando, crescendo, crescendo, e criou uma demanda muito grande. E hoje em dia, 10 anos depois, a gente pode ter certeza que essa feira é um sucesso e que está muito bem fomentada aqui na cidade, muito bem baseada, e já virou um dos pontos, um dos eventos fixos no nosso calendário mensal aqui de Petrópolis. Inclusive, também a gente estava comentando em off, já tem mais de 100 eventos, né? 100 edições da Feira Deguste, que também é um número muito expressivo, não é mesmo? Exatamente. Do ano passado para esse ano, a gente foi colecionando marcos, assim, né? Primeiro, a gente foi reconhecido como Patrimônio Material Cultural, e isso para a gente foi incrível, assim, porque estar numa feira que é mensal, a gente não é um evento grande em tamanho, a gente é grande em edições e a gente é grande por expressividade, assim, porque é a nossa cultura petropolitana. Quando a gente chama, vem para Deguste, conheça Deguste, a gente não quer só que você curta uma boa música, que isso também é muito importante para gente e é legal da gente comentar, que são músicos de Petrópolis. Na sua maioria são músicos de Petrópolis. Óbvio, a gente recebe bandas de fora também, porque dá uma oxigenada, né? Muda um pouco o cenário, né? Porque como a gente é todo mês, então a gente tem que ser atraente todos os meses, né? Todo mês a gente tem que chamar uma coisa, mostrar uma coisa nova, trazer um tema, trazer uma novidade. Então, assim, todo mês a gente tenta trazer alguma coisa que seja um pouquinho diferente do que a gente já faz. E como o nosso espaço ali, ele já não tem como a gente crescer aquele espaço quando a gente está na praça, então a gente tenta sempre chamar uma atração diferente, ou então até um expositor, alguma cervejaria convidada. É, então, assim, é legal a gente comentar sobre os músicos de Petrópolis, sobre a classe musical de Petrópolis, como sendo um dos principais palcos. Então, esse reconhecimento de ser patrimônio material foi um dos marcos muito importantes para a gente. E aí, depois a gente veio para a edição de 100, a edição número 100, que era a edição que tirava a gente de 2 dígitos, e era uma edição que a gente já esperaria, se não houvesse a pandemia, né, obviamente, já ter passado há um tempo atrás, mas a gente ficou quase 2 anos parados, né? Sobrevivendo a toda a história, né? Que todo mundo teve que se reinventar, então a Deguste também não foi diferente. A gente fez algumas lives e a gente promoveu o Fique em Casa, Fique em Segurança, consuma sua cerveja artesanal em casa. Então a gente teve que ir se reinventando com o decorrer desses 10 anos. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê como que a gente cresceu, né? Cresceu em edições, cresceu em maturidade também, né? Porque não é fácil estar na praça todo mês e assim, hoje vai ter Deguste de novo, o que que a gente vai fazer nessa edição? Então, quando a gente pensa um calendário para Deguste, a gente tem Carnaval, que é o que a gente tem trabalhado também há uns 2 ou 3 anos atrás, como um produto importante para a gente. A gente faz o Natal, então são edições que são muito temáticas, né? Então a gente deixa de ser um evento rock and roll, que a gente essencialmente e vai para ser um evento de carnaval, para família, para todo mundo se encontrar, se reunir. Então, assim, olha para trás, vê 10 anos, 100 edições, e dizer que é comum, dá um pouquinho de medo. E a gente até pode comentar, envolvendo isso que você falou, Gabi, que justamente essa questão de ter tanto tempo, ter tanta importância com essa ligação, não só da cervejaria, mas também de dar esse espaço para os músicos, que, como é mesmo reconhecido no título, que é um patrimônio cultural e material, que é muito envolvido com a cultura petropolitana, não só da cervejaria, que é claro, o foco inicial, o que move a Feira Deguste são as cervejarias artesanais. Mas a feira não é só isso. Tem toda uma outra parte e tem toda uma atração que não é só para a pessoa que bebe cerveja. Às vezes uma pessoa
quer aproveitar uma música boa, quer aproveitar aquele ambiente. Então, a Deguste tem esse espaço, ainda mais aqui no centro da cidade, ali na Praça da Águia, é algo que é de fácil acesso para a população e leva essa cultura, esses diferentes tipos de cultura para a pessoa, seja uma edição normal, vamos dizer assim, que é a edição mais rock and roll, como você disse, ou Exatamente. essas edições temáticas. É algo bem interessante da gente destacar, justamente por o festival não se limitar só à parte da cerveja, mas também alcançar esses outros pontos. Exatamente. A Deguste, ela começou com a ideia de chamar as pessoas para experimentarem cerveja artesanal. Vem conhecer o que é ser bebida, né? Vem conhecer o que a gente está fazendo aqui em Petrópolis. E ela faz isso muito bem, porque a gente tem cervejeiros brilhantes na nossa cidade. Só que ela não se limita a isso, porque a gente tem eu falo que é uma grande bênção, assim, e eu costumo dizer que o público da Deguste é o melhor público do mundo. Para quem trabalha com evento, é muito difícil, às vezes, você mudar alguma coisa ou mudar uma edição ou outra, porque a pessoa já espera alguma coisa daquela edição. E a gente consegue fazer isso com a Deguste, porque como é mensal, as pessoas entendem assim, poxa, nesse mês eles fizeram samba. Mês que vem eles voltam para a essência, eles vão inventar outra coisa e vai correr como um público que aceita a mudança muito bem, que aceita muito bem as opções que a gente oferece, enfim, isso é muito legal. E assim, a gente faz uma edição de carnaval, a gente vem com tudo de samba, tudo de carnaval, marchinha, escola de samba, tudo que a gente puder. Aí na outra edição, aí a gente fala, não, peraí, a gente tem que voltar também, porque tem os nossos roqueiros que amam a Deguste, eles merecem uma opção legal. Também de música e tal. Então a gente tenta sempre mesclar, e essa edição especial, que é a nossa edição de 10 anos, a nossa edição de número 100 também, elas são pensadas com muito cuidado, porque é muito difícil num universo que a gente vive, com tanto músico bom na nossa cidade, com tanta coisa legal acontecendo na nossa cidade, eventos maravilhosos que a gente está vendo acontecer, e a gente escolher, assim, um pedacinho para participar dessa edição, sendo que a gente reconhece que o músico petropolitano, às vezes, ele espera tocar na Deguste. Poxa, tem um tempão que eu não toco na Deguste. Às vezes eu recebo alguma mensagem, tem tempão que eu não toco na Deguste, Gabi, tem um maior tempão. Chama as meninas, sabe? Vem conhecer essa banda. Eu gosto muito de ter essa relação próxima com todo mundo, para eu poder entender também o que eles estão fazendo, o que eles estão mudando aqui na cidade. Qual que é a onda do momento, para a gente poder tentar, né, encaixar legal assim na nossa programação. E essa programação específica era uma coisa que a gente já estava querendo fazer há um tempão, que é fazer um jam sessions, assim, uma coisa que pudesse chamar todos os músicos, ou a maioria deles, ou o maior número possível de músicos que participam da Deguste, que começaram na Deguste, ou então, assim, que ficaram mais conhecidos, né? Porque a gente reconhece que é um palco aberto, na praça, uma das principais praças da nossa cidade. Local de muita circulação de pessoas. Exatamente, num local que tem uma circulação importante de pessoas e sendo, como você falou, acessível, porque ninguém paga entrada, ninguém precisa de reservar lugar. Se você não quiser beber cerveja, tá tudo bem, entendeu? Você vai ser recebido da mesma forma, você vai sentar no gramado, você vai botar uma canga lá no chão, vai curtir um som. E é um espaço democrático, assim, né? Você vê de tudo, você vê o roqueiro, você vê o cara que gosta de pagode, você vê o cara que gosta de samba. E nessa edição a gente tentou colocar um pouquinho de tudo, justamente para que as pessoas entendam o poder que a Deguste tem em termos não só cervejeiros, né? Culturais mesmo, de chamar o músico para tocar na praça, para tocar para quem quiser assistir, sabe? Chama a família, vai com o cachorro, sabe? Assim, a gente tem essa vantagem de estar num lugar muito democrático. E isso, eu acho que é o que... Eu trabalho em um monte de eventos também, a Deguste participa de outros eventos, mas a Deguste, até por ser o primeiro, ela tem muito no meu coração, assim, é um ponto muito especial da minha história, que me fez descobrir o que eu gosto mesmo de fazer, e é um evento assim, que é abertão mesmo, que
que chama todo mundo. Você tá no trabalho, você vai lá, vou tomar uma cervejinha, ou então vou comer um negocinho, vou ficar com meus amigos, vou encontrar a galera, porque é um ponto de encontro, né? E nesses 10 anos a gente começa a receber mensagens assim, nossa, a Degusta vai fazer 10 anos. Eu conheci meu esposo na Degusta, eu estive aí em Petrópolis, em tal estava acontecendo. Então a gente percebe que a gente promove não só a cultura, cervejarias, a parte toda econômica por trás do Sim, evento sim. também, que não é só nesses termos, né? Porque a gente está falando de fornecedores de tenda, banheiro, iluminação elétrica, som, técnico de som, DJ. Então, assim, tudo isso é envolvido num evento e a pessoa fala assim, nossa, já desmontou rápido. E assim, tchum, e não é tão assim. É, tem todo um trabalho por trás para conseguir fazer isso. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala da Degusta, a gente está falando de tantas famílias que vivem do setor de eventos, do setor turístico, né, da nossa cidade, que é muito forte, né? A gente até destaca justamente isso, porque um dos pontos principais da economia de Petrópolis é justamente a questão do turismo. E dá para falar que a Degusta está participando há 10 anos, participando, atuando e trazendo recursos também para o município, dessa forma, que é fazendo a economia da cidade girar com esse grande evento que a gente tem aqui no município. E Gabi, inclusive falando sobre esses 10 anos de Degusta, agora numa pergunta um pouco mais pessoal, você quando entrou lá 8 anos atrás, como você esperava que a Degusta ia tomar essas proporções, que já iam fazer mais de 100 edições, que tudo isso poderia acontecer? Assim, a Degusta ela tem muita força, porque ela tem muito propósito, sabe? Eu acho que a Degusta ela não é só minha, não é só do Rodrigo, não é só de quem produz. Ela é do músico, ela é do cervejeiro, ela é da pessoa que trabalha na gastronomia ali da Degusta. Então ela pertence a muitas pessoas, assim. E lá atrás eu fui chamada para fazer comunicação, dava um pouco de medo de como que isso pode, como que eu posso comunicar isso para as pessoas? Porque é muito mais que um evento. Assim, eu não mudo de equipe desde que eu entrei. A mesma equipe de limpeza, assim, principalmente a equipe de limpeza, que é a equipe que está mais tempo com a gente, assim, elas não são trocadas, ninguém é trocado, todo mundo trabalha ali. Então, assim, é uma família. Então você vê as pessoas assim, só sai quem quer sair. É um pouco assim, só sai quem quer, ou quem a vida, porventura, fez um curso diferente, a pessoa foi tentar outra oportunidade. Mas assim, as pessoas são as mesmas, aquela família foi formada. Então não tem como você não pensar que dali, é óbvio, é muito melhor do que a gente imagina. Assim, é muito mais bonito. É uma história muito bonita que eu vivo na Degusta, assim, todo dia, sabe? De ter comigo pessoas muito importantes, assim, que se eu precisar de um sofá laranja 3 horas da manhã, eu posso ligar para algumas delas e falar, tô precisando resolver essa situação. E assim, saber que nosso time, ele vai crescendo e ele vai para outros produtos também, porque ele se estende a outras produções que a gente faz, ou quando a gente é chamado para produzir outros eventos, né? Antes a Degusta era só uma feira de cerveja artesanal, que também não é pouca coisa, Sim. mas hoje a gente também é um produtor de eventos, né? Uma empresa que produz eventos para outras finalidades. Então a gente já produziu Congresso da Arquitetura e Urbanismo, a gente produz alguns outros eventos assim que são muito legais para a cidade, que trazem turismo, Festival de Chocolate, e agora a gente está envolvido em outros produtos. Então, assim, quando eu olhava para trás, eu só me via jornalista, assim, tentando fazer uma assessoria de comunicação, né? Numa cidade que é a minha cidade de nascimento, mas que já não era a minha cidade que eu morava há um tempo. E eu sempre falo isso com o Rodrigo, que ele me deu essa oportunidade, eu sou muito grata de ter confiado no meu trabalho lá, quando ninguém me conhecia, quando eu era só uma mineirinha que apareceu assim, do nada, que eu falo que eu sou metade mineira e metade petropolitana. Então, assim, isso é muito legal, assim, isso é muito gratificante ver que a Degusta está indo, cresce.
A gente já fez edições em outras cidades, tem um monte de convite para a gente poder pensar em outras edições também, outros formatos. E agora a gente está indo para algumas edições em Itaipava, que também ficaram bem legais no ano passado. A gente quer continuar fazendo esse trabalho. Mas é difícil montar a nossa base mesmo, né? Por conta de agenda e a nossa equipe é bem enxuta, mas é uma equipe muito apaixonada. Então, assim, eu espero ter 200 edições da Deguste, 300 e, assim, que vá para bem longe, que consiga muitas coisas, sabe? É o que eu desejo de coração para o evento, assim. Perfeito, Gabi. E para a gente poder finalizar falando sobre essa edição especial que a gente tem, você já deu um spoilerzinho, falou que devem vir coisas para agradar todos, um pouquinho de cada, não é mesmo? Mas queria que você falasse um pouquinho mais. Não precisa entregar tudo não, para as pessoas também terem aquele fator Sim. surpresa, mas só para chamar as pessoas também para essa edição de 10 anos que é tão especial. A Deguste, ela vem nessa edição com uma edição tradicional, que todo mundo vai reconhecer a Deguste como tal, porque tudo que é montado na Praça da Águia é uma Deguste. Sim, É muito é engraçado verdade, que é verdade. montou uma tenda na Praça da Águia é uma Deguste, mas é uma Deguste tradicional. A gente vai fazer uma cerimônia hoje, né, de comemoração aos 10 anos, porque é uma marca importante pra gente. No ano passado a gente também fez uma festa e foi muito legal. Mas essa edição, ela conta com uma banda que todo mundo já estava querendo há muito tempo, que é a Kreuzebeck, que é uma banda cover do Mamonas Assassinas. E, assim, eles são sensacionais, assim, eles são muito legais de ver, assim. É um show, é uma performance, é um show maravilhoso. Que inclusive as minhas filhas estão empolgadas para ir, então assim, é uma coisa que não é só para adulto, sabe? É uma coisa que chama a adolescente, a garotada toda para assistir, que é um show muito legal. E assim, a gente tem um encontro dos músicos amanhã, já começando cedo na Deguste. Então, se você gosta de um monte de banda, quer tirar foto com um monte de banda, amanhã é o dia. De verdade, assim. Amanhã é o dia que todos os músicos que já tocaram, que tocam frequentemente na Deguste, que conhecem a Deguste como um palco bacana, é o dia de vir todo mundo mesmo. E vai ser no estilo Deguste mesmo, que é aquele estilo assim que abraça você e leva embora, né? Então, assim, vai ser uma edição especial, é uma edição muito especial para gente que trabalha, para gente que está envolvido na organização, mas é uma edição feita para o público petropolitano, para o turista, para todo mundo que queira um evento de qualidade, com segurança, com tudo, com todo o nosso coração, é essa edição. Perfeito, Gabi. Então a gente já pode ver que vai ser uma edição muito especial, como você mesmo disse, uma edição segura, que todos os benefícios petropolitanos que a gente tem numa edição de Deguste, todo o palco que a gente tem da Deguste, e, é claro, uma grande oportunidade cultural para todas as pessoas que comparecerem. Então, já fica aqui o convite para todas as pessoas participarem amanhã, hoje também, amanhã, durante todo o fim de semana, dessa edição da Deguste. Exatamente, durante todo o final de semana, hoje começando às 6 da tarde, amanhã às 11, que a gente já começa bem cedo, amanhã é um dia que vai ver a Gabriele descabelada e louca, e sábado e domingo também, é de 11, mas domingo a gente termina um pouco mais cedo, então a Deguste vai até às 8 da noite, mas vai ser incrível. Perfeito, Gabi. Muito obrigado por ter comparecido aqui no programa, foi um prazer te receber. Prazer todo meu, gente. Vem pra Deguste. Isso aí, gente. Vem pra Deguste, mas agora a gente vai para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque o Correio Petropolitano Debate só está começando. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Antes, não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O
Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo. Pessoal, oficialmente sextou, então está na hora daquela previsão que é uma das mais aguardadas da semana, a previsão do tempo para o sábado e para o domingo. E por isso, estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai contar pra gente como é que fica o tempo neste fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Como é que vai ser esse fim de semana aqui por perto? A gente tem mais chuva esperada ou vai ser aquele dia de sol mesmo, diferente do que foi essa semana? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente passou por uma semana bem com cara de verão, mesmo com aquela chuvinha tanto à tarde, tanto à noite, em praticamente todas as cidades da nossa região de cobertura. E eu já adianto que aqui que a previsão do tempo para o fim de semana será parecido em todas as cidades aqui da nossa região de cobertura. E é como de costume, a gente começa com a nossa previsão por Nova Friburgo, onde o sábado será de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Já o domingo será de sol com algumas nuvens. Além disso, chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens e aquelas pancadas típicas de verão de chuva à tarde. À noite, também uma previsão de temporal. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. O domingo será um dia de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. E aqui em Petrópolis, na cidade imperial, o fim de semana será parecido. A previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. E à noite com aquela possibilidade de temporal. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. O domingo será com um dia de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. E agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite também. Os termômetros podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 29 graus. O domingo será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas vão variar entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, tanto sábado quanto domingo tem a mesma previsão. Dias de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros no sábado vão variar entre a mínima de 21 e a máxima de 30 graus. Já no domingo, a temperatura ficará entre 21 e 29 graus, ou seja, a tendência é uma leve diminuição nas temperaturas, tanto para de sábado quanto para domingo, e comparado a essa sexta-feira, diminui bastante também. Exatamente, Toledo, a gente pode observar que as temperaturas não vão ficar tão altas conforme a gente estava vendo ultimamente, porém, ainda é aquele calorzinho, são temperaturas típicas do verão, e também a chuva que a gente tem esperada para todos os dias e para todas as cidades da nossa região de cobertura também é bem típica do verão, aquelas pancadas de chuva, é bastante chuva, aquela chuva muito forte, mas que normalmente passa rápido porque é aquela famosa chuva de fim de tarde, aquela chuva de verão que nós já estamos bem habituados a ver. E também a gente pode observar que, como você mesmo disse, Toledo, as temperaturas estão um pouco abaixo do que a gente tem observado nessa semana, que estava ali na casa dos 28, 27 graus. Aí aqui para a região serrana a gente tem uma média ali dos 25, a temperatura cai um pouco, mas nada muito alarmante. É aquela sensação que aquela situação que você nem percebe tanto, dependendo se você está no sol, algo do tipo, porque ainda vai continuar calor aqui nas cidades da nossa região de cobertura neste fim de semana. E daqui a pouquinho tem a agenda cultural, gente. Então vocês já têm as informações aqui, já sabem que para se planejar para esse fim de semana tem que levar aquele guarda-chuva, mas o tempo ainda vai estar bem agradável, vai dar para fazer tudo. Toledo, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo.
E, gente, saindo da nossa previsão do tempo, mas ainda falando de temperaturas, o verão de 2026 segue mais quente que o normal em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, inclusive aqui na região serrana e no interior, com termômetros frequentemente acima da média histórica. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, os registros estão acima da média climatológica, confirmando a previsão que já apontava anomalias positivas de temperatura em todo o Sudeste. A média histórica da temperatura máxima para o mês de janeiro no estado é de 31,2 graus, mas neste começo de ano, os termômetros têm superado esse patamar em várias regiões, inclusive na região serrana, onde as temperaturas costumam ser mais amenas. O cenário vive uma tendência típica de verão forte no sudeste, influenciado por sistemas de alta pressão que reduzem a nebulosidade e favorecem o aquecimento diurno. Em cidades como Seropédica, Três Rios, Cambuci e Paraty, o número de dias acima da média já chega a 9 até o dia 12, enquanto na capital já foram 8 registros de máximas superiores ao padrão do mês, e nem mesmo áreas que costumam ser mais amenas escaparam do calor. Teresópolis, Nova Friburgo e Arraial do Cabo também tiveram vários dias com temperaturas acima da média, reforçando o cenário de calor intenso no estado. De acordo com a previsão, o calor deve continuar nos próximos dias, com máximas elevadas previstas em diversas cidades. Na capital, por exemplo, a temperatura máxima deve chegar a 35 graus e a mínima a 21 a partir deste fim de semana. Em Petrópolis, que é marcada tradicionalmente por um clima mais ameno, as temperaturas chamam atenção e fogem do padrão histórico da cidade. Estou achando intenso, até porque uns anos atrás não estava tão assim, né? Hoje em dia aumentou muito e a gente tem que se cuidar, né? Elias conta ainda como tem se adaptado à rotina para enfrentar o calor excessivo, buscando formas simples de se refrescar e manter o dia a dia mais suportável. Eu tento andar bem à vontade, o máximo possível. Me hidrato principalmente e banho 2 vezes ao dia. Vale lembrar ainda que a cidade de Três Rios foi considerada a cidade mais quente do Brasil, com termômetros marcando cerca de 39,1 graus no final de dezembro de 2025, durante uma forte onda de calor que atingiu o país e colocou o município no topo do ranking nacional de temperaturas. Por outro lado, para quem está acostumado ao frio, as altas temperaturas também podem ser vistas de forma positiva, como conta a estudante Camila. A gente mora no Canadá, vamos voltar para a neve amanhã. Então esse calor tá ótimo. Gente, com essas informações bem rápidas, nós vamos agora para mais um intervalo, porque nós temos ainda outra entrevista ao vivo. Vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso,
Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis,
com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e estamos aqui ao vivo com o Jorge Marão, que veio conversar com a gente sobre os cursos gratuitos de férias da Estácio. Boa tarde, Jorge, tudo bem? Oi, boa tarde a todos. Um prazer te receber aqui no programa. O prazer é meu. E antes da gente começar a falar sobre os cursos especificamente, vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Bom, pessoal, eu sou o Jorge Marum, eu sou coordenador do curso de administração aqui da Estácio de Petrópolis, toda a área de gestão. Até aproveitando o ensejo, nós estamos com uma escola de negócio agora sendo inaugurada em janeiro, e você de Petrópolis, agora a Estácio tem mais de 30 anos de curso de administração, agora ela vai ter também com presencialidade no SEMI, ciências contábeis, ciências econômicas, processos gerenciais, marketing, gestão financeira, gestão comercial, gestão de recursos humanos. Então agora nós estamos criando uma escola de negócios para pensar a administração da nossa região, junto com o curso de administração, com todas essas ofertas. Então vai ser muito legal. Então eu digo que eu sou coordenador de gestão agora, mas, né, porque a gente agora vai receber alunos de gestão de outras áreas da gestão que nós vamos trabalhar todo mundo juntos. Perfeito, até um tópico que é bem interessante, que a gente até pode conversar bastante numa outra vez, claro. Porque tem assunto para uma entrevista completa sobre ele. Mas agora falando sobre os cursos, Marão, queria que você explicasse para a gente um pouquinho do que são esses cursos que estão abertos para toda a população. Cara, a Estácio é uma universidade, então o público principal que frequenta a Estácio são estudantes que concluíram o ensino médio, ou recentemente, ou há algum tempo. Mas a Estácio, ela é uma instituição de ensino que tem que servir a comunidade como um todo. Não faz sentido a gente estar num local e não servir a comunidade. E quando é que a gente pode fazer isso? Quando as salas de aula estão mais vazias, porque os nossos alunos estão em períodos de férias. Então a gente abre cursos de férias, que são cursos livres, gratuitos, que qualquer pessoa pode fazer. Pode ser um jovem, pode ser uma pessoa de mais idade, mas por quê? Porque ela vai atender demandas da comunidade numa época em que nós temos condição de atender, porque as salas estão mais desocupadas. Então a gente atende fazendo prática. Então, um candidato, uma pessoa que tem interesse em estudar, ela não sabe se quer arquitetura, se quer farmácia, se quer jornalismo. Pô, ela faz um curso na área de arquitetura, vai lá na área de saúde, mexer lá, vai na área de gastronomia, nutrição, mexer lá na cozinha, e ela vai se descobrir. Um outro que a intenção não é fazer uma faculdade, mas, pô, trabalha numa área e vai ter lá uma prática que vai mexer numa situação prática, num laboratório, uma coisa que ele trabalha, que ele precisa, então ele faz esse curso. Outros que querem informações sobre curso, por exemplo, na área de gestão, nós vamos ter um curso que é sobre a área de gestão, sobre a área de administração. Então, quem está pensando em fazer administração, aonde se trabalha em administração, qual é o salário médio, a faculdade, como é que você começa a estagiar, a partir de que período, então, para a pessoa ver se ela quer aquilo. Então, tem cursos mais assim voltados para orientação a candidatos e tem cursos mais voltados à prática para toda a comunidade. Por que é gratuito? Porque o objetivo não é arrecadar, o objetivo é utilizar o nosso espaço, fazendo uma extensão para toda a comunidade poder estar junto da Estácio. Senão não tem sentido a gente estar ali. A gente pode até destacar que serve como uma capacitação para as pessoas que querem conhecer, as pessoas interessadas, e também serve como uma apresentação desses cursos, a apresentação não só do curso, mas daquele mercado, daquelas ideias, justamente para a pessoa entender se ela se interessa por aquilo ou se no final das contas não é para ela. É isso. E tem uma outra coisa, Hugo, para aqueles que têm intenção de fazer a faculdade, você vai entrar lá dentro. Você vai sentir se você se sente bem ali na Estácio, se a estrutura realmente existe. Porque tem muita propaganda e às vezes não é real. Lá é real. Ou seja, você chegar lá, tem uma coisa que parece estar dentro do Masterchef. Você conhece lá a nossa comunicação, né? Nosso estúdio de TV, nosso laboratório de rádio.
Então a pessoa vai praticar mesmo, não é na teoria. Isso eu acho importante, porque às vezes você quer ir para um lugar, mas você fica com medo, será que eu vou me sentir bem, vou gostar dos professores? Então você já faz ali um curso desse, você já vê se você se ambienta naquele local. Dar essa proximidade, traz as pessoas para dentro do ambiente da faculdade, sem aquele compromisso de já estar matriculado, sem nada disso. É realmente para aproximar essas pessoas. Isso que você falou, eu acho legal. Você falou assim, sem o compromisso de estar matriculado. Tem uma coisa legal. Na Estácio, você pode, aqueles que querem estudar, claro, não só no curso de férias, querem estudar mesmo na faculdade, você pode procurar a sala de matrícula e fazer um número de candidato. Ou seja, às vezes você vai se transferir de uma outra faculdade para Estácio, está vindo morar em Petrópolis, fica assim, caramba, será que eu vou ter isenção? Você faz um número de inscrição, mas você não está matriculado. É só um número para a gente poder te dizer, ó, você vai isentar essas matérias. E aí, se você estiver satisfeito com aquilo, você então faz a sua matrícula. Não é obrigado a fazer matrícula primeiro, como existe em algumas instituições co-irmãs, para depois você receber a isenção. Na Estácio, você sabe antes se você vai ser isento ou não. Perfeito, então já é um outro ponto que a gente tem que destacar e é bem interessante e que eu, sinceramente, estudo na Estácio, mas não conhecia, não sabia desse ponto, que é bem interessante para essas pessoas que estão fazendo a transferência, estão conhecendo a instituição. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses cursos que vão estar disponíveis. As pessoas precisam fazer uma inscrição para participar? Como é que é? Existe um Forms, a gente depois coloca aqui, por favor. A gente tem um Forms que faz a inscrição, pode procurar lá no Instagram da Estácio e tal. Por quê? Porque como é uma lista grande, são cerca de 50 cursos, porque tem na área de arquitetura, tem na área de saúde, tem todas as áreas, né? Engenharia, computação. Então, para a gente falar aqui, acho que fica um pouco demorado. Então, se criou um Forms onde a pessoa entra, escolhe qual que ela quer, daí ela já bota o nome dela e tal, e já está inscrita. O que eu queria pedir à comunidade, Hugo, é que, quando se inscrever, compareça aos cursos. E como é um evento gratuito, às vezes acontece assim. Eu estava até falando com a Evelyn numa outra oportunidade aqui na TV, é o seguinte, às vezes você tem lá, eu vou lá dar meu curso, 70 inscritos, chega no dia tem 10. Porque como a pessoa não pagou, às vezes ela não tem aquela disciplina de ir. A gente está fazendo para ir, para juntar as pessoas, para ensinar técnicas, para melhorar a vida das pessoas. Então, se você se inscrever, vá sim, é legal, cara, é bem bacana. Eu quero uma prática de psicologia lá, procura o curso que tem na psicologia, tão legal, entendeu? É um ponto interessante de a gente destacar que não é uma obrigação. É uma coisa que a pessoa tem a possibilidade de fazer. Então, caso faça inscrição, realmente compareça ali, vá até a Estácio para poder participar desse ambiente. Inclusive, você falou de mais de 50, cerca de 50 cursos que vão ter, todas essas questões. Um dos cursos é feito pela Roberta Costa, uma oficina com a Roberta Costa, que é apresentadora aqui da TV Correio da Manhã. Vai fazer uma oficina sobre... Oratória? Vai falar um pouco sobre oratória, justamente. E é um ponto de ter essa interação com as pessoas que trabalham, as pessoas do meio, os professores. É algo bem interessante. Você que está nos ouvindo tem sonho de estar numa empresa importante como o Correio da Manhã? Cara, é num curso desse que você começa, você vai estar com a Roberta, você vai aprender um pouco de oratória, vai se expressar melhor, daí você vai gerar aquela sementinha de fazer o curso de jornalismo, aí vai negociar com a Estácio, vai conseguir uma maneira, vai fazer o seu curso e amanhã você vai estar aqui numa emissora de grande porte nacional como o Correio da Manhã, sendo feliz, desenvolvendo uma carreira profissional. Cara, é isso que é a vida, é encontrar sentido de existir. Encontrar sentido, encontrar as oportunidades também, justamente para poder ter esse conhecimento, alcançar essas situações, justamente de uma maneira que a gente vai dizer agora, que você consegue alcançar esses objetivos de outras maneiras. Claro. Mas assim você tem esse compromisso, como eu havia falado, você tem essa possibilidade sem o compromisso, consegue ter essa aproximação, que é algo bem interessante. Marão, tem mais algum ponto que você queria destacar? Eu queria agradecer a Correio da Manhã, a TV, porque sempre deu oportunidade aos nossos estudantes de jornalismo, da área de comunicação em geral, publicidade também, de fazerem seus estágios aqui, de aprenderem com vocês na vivência prática, além dos nossos laboratórios. Então, eu estando aqui no laboratório, estando aqui na emissora, eu não podia deixar de fazer esse agradecimento em nome da professora Estela, que é a coordenadora do nosso curso da área de comunicação, por essa parceria, esse carinho tão grande que existe entre a empresa Correio da Manhã e a Estácio. Perfeito. Eu não sei nem se eu posso fazer isso, mas em nome da TV Correio da Manhã agradeço também todo o papel da Estácio, esse papel do jornalismo que é tão importante para a gente conseguir manter
toda a nossa população informada dos assuntos, dos principais assuntos, esse papel que o jornalismo cumpre, que é tão importante para a nossa sociedade. A gente vai dizer esse quarto poder, né, que é tão importante. Claro, se o jornalista é mal formado, a sociedade fica mal informada. Exatamente. Marão, muito obrigado por ter comparecido. Muito obrigado, carinho. Obrigado por estar aqui. Realizei hoje um sonho estar aqui com vocês. Para mim foi muito gratificante. Obrigado. Perfeito. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.